Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, vocês já sabem, é um canal sem canalice nem oportunismo e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma fatalidade, né, que aconteceu, inclusive no município de Vitória da Conquista, em que um adolescente de 14 anos, que era residente lá do município de Planalto que é próximo de Vitória da Conquista, esse adolescente ele faleceu em decorrência de ele ter injetado na sua própria perna um fluido. Ele esmagou uma borboleta e pegou esse líquido e ele colocou numa seringa e injetou na sua própria perna. Eu trouxe esse assunto porque esse adolescente foi trazido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde infelizmente ele acabou vindo a óbito, né? E também porque eu acho que é um tema importante hoje em dia a gente olhar essa questão dos nossos adolescentes, das nossas crianças e o papel dos pais, do encarregado de educação nessa jornada das crianças e dos adolescentes. Infelizmente, hoje em dia, muitos pais encarregados de educação, por conta das responsabilidades do dia a dia, né? A correria, tem que ir para o trabalho, tem que gerenciar várias coisas, acaba negligenciando, não por mal, mas acaba negligenciando a questão da educação da sua prole. Outra situação que prejudica muito na educação das crianças é porque, infelizmente, muitos pais eles não amadureceram, até porque idade não é sinônimo de maturidade. Muitos pais eles fazem aniversários, mas eles continuam com a mente de adolescente, porque muitos deles casaram cedo e não tiveram direcionamento dos seus também, né? E acaba reproduzindo a falta de sabedoria de geração em geração. Os pais não conversam com seus filhos, a maioria, é claro que toda anonimidade é burra, não estou aqui generalizando e não faz sentido que se generalize, mas muitos pais não conversam com seus filhos, não conhecem seus próprios filhos, não sabem como contribuir com uma criança, com um adolescente, como ajudar nessa fase de descoberta, do início do autoconhecimento e acabam, às vezes, só se preocupando em dar comida para os filhos. E a questão é muito complexa, a questão é muito ampla. Esse caso nos traz vários tópicos que a gente precisa analisar com muito cuidado e também discernir com muita sabedoria. Eu creio que uma coisa muito importante que a gente tem que olhar é o fato de alguns municípios permitirem ainda, porque tem municípios que não permitem, que tem uma lei municipal, né, uma lei orgânica que veda isso, que é o quê? Não permitir que crianças ou adolescentes tenham acessos a vários tipos de produtos ou coisas. Eu não acho que seja razoável que um adolescente tenha facilidade em comprar uma seringa. Esse adolescente que veio a óbito, ele conseguiu, sem nenhum tipo de dificuldade, comprar uma seringa numa farmácia. Eu sei que muitos municípios alegam, mas na lei federal, naquilo que tem de vedação, não está lá a compra, por exemplo, de seringa, mas que se cria uma lei orgânica, uma lei municipal nesse sentido. Não é razoável que uma criança consiga comprar álcool. A gente vê, eu inclusive já corrigi gente
do entorno que pede para adolescente abrir cerveja, manda a criança comprar bebida alcoólica, comerciantes que vendem bebida alcoólica para as crianças, vendem cigarros para as crianças. As pessoas acham que é normal isso, conversam todo tipo de assunto inapropriado, com teor às vezes até sexual, na frente e na presença das crianças, acabam trazendo muita coisa precoce para essas crianças, e muita gente às vezes justifica, não, meu filho é inteligente, meu filho é para frente, meu filho já é o homem da casa. Eu já escutei uma moça com 2 filhos, ela tem 32 anos, e falou que o filho dela de 12 anos já é o homem da casa. Inclusive, um dia ela pediu para esse filho me mandar mensagem do WhatsApp do próprio filho, me pedir dinheiro emprestado. Eu falei para ela, eu falei assim, isso não tem a menor possibilidade de você aceitar isso sem você questionar. Como que você coloca seu filho de 11, 12 anos, ainda que fosse de 15, para fazer um empréstimo para um adulto? Adulto é você que é a mãe, não é você que é a filha do seu filho. Então, às vezes, se inverte muito esse papel. Ela até me pediu desculpa e tudo. Eu falei, não, você não pode deixar botar o seu filho uma responsabilidade que não é dele. Isso, infelizmente, acaba prejudicando o próprio crescimento da criança. Então, eu vejo muitos núcleos familiares, infelizmente, acontece muito isso nos núcleos de mais vulnerabilidade, principalmente de vulnerabilidade econômica, e isso de dar a responsabilidade de adulto para a criança desde muito cedo. Infelizmente, não dá para justificar, porque o Estado não chega, os pais têm que trabalhar, aí pega a responsabilidade e coloca nas crianças. Uma mãe que tem 5, 6 filhos, aí ela pega a filha ou o filho mais jovem, mais velho, para cuidar dos outros filhos. Tem que ter responsabilidade. Se não se tem condições para se ter 5, 6 filhos, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes as pessoas plantam muito essas coisas e ficam se vitimando, e para piorar, acabam, às vezes, inclusive condenando seus filhos. Porque em vez da criança estar tendo oportunidade de estudar na escola, de aprender, de socializar com outras crianças, de conviver, a criança está sendo pai ou mãe dos seus próprios irmãos. E isso tudo é tão perturbador, porque desajusta tudo, tudo. Isso quando a criança não tem que cuidar dos irmãos, lavar a louça, cozinhar e ainda vender bala no sinal. Então, são tantas camadas que a gente tem que olhar para essa situação, sim, com empatia, mas empatia não significa indulgência o tempo todo. Então, a gente tem que ter empatia, mas os fatos são fatos e precisam ser colocados. Muitas das vezes, as pessoas se utilizam de uma situação para justificar aquilo que não justifica. Porque eu sempre repito aqui, 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não fazem um acerto. Então, não dá para colocar crianças e adolescentes nesse lugar. Porque tem que sair para trabalhar. Tem que sair para trabalhar, mas educação do filho, ele não precisa ser 24 horas por dia ou 8 horas por dia. Tem gente que não sabe com quem o filho conversa online. Tem gente que não troca, né? Não dispensa 10, 15, 20 minutos no mínimo da sua vida por dia com seus filhos. Tem gente que mora com seus filhos e não conhece os filhos que tem, porque não troca, não conversa. Mas em contrapartida, tem tempo para estar 24 horas no Instagram, no Reels, só para ver trivialidades. Infelizmente, isso é verdade. Tem gente que não cuida nesse sentido, de conversar com o filho, saber como que foi lá na escola. Tem gente que reproduz todo santo dia infantilidade, mesmo sendo adulta, aí a criança olha aquilo. Tem gente que a criança volta da escola,
e conta uma história. Ah, o professor falou, o monitor disse, a diretora falou. Ela não discerne para ir lá na escola, entender que aconteceu. Ela já toma como verdade aquilo que aquela criança falou e cria vários tumultos e desinteligências em cima daquela situação que supostamente a criança relatou. Então, não estou aqui culpando os pais e os encarregados da educação, mas sim, muita coisa que é ou que acontece com crianças e adolescentes é sim resultado do meio onde ele está inserido. É resultado do meio. É responsabilidade, sim, daquele agregado familiar. É por isso que é importante ter escuta ativa. Tem pais que os filhos não trocam e qualquer estranho, o filho fala é meu melhor amigo. Inclusive eu demorei muito tempo para ter Facebook ou coisa assim. Inclusive nem tenho mais Facebook por conta disso, porque os meus alunos do ensino médio lá de 2012 me mandavam mensagem com todo tipo de crise existencial que é normal nessa idade, e eu me colocava num lugar meio complicado se toda vez eu funcionasse como mãe, tia encarregada de educação. O jeito foi ter eliminado as minhas redes sociais. Ou quando eu não vejo filho ou filha de uma amiga uma vez por ano, só que eu gosto de escutar, principalmente criança e adolescente, porque eu já fui adolescente, me faltou escuta ativa em casa, então eu gosto de escutar as outras gerações, trocar, ver como que eu posso contribuir e quantas vezes os filhos ou as filhas das minhas amigas, uma vez por ano que eu vejo, não mandam mensagem, você é minha melhor amiga, eu fico constrangida pela amiga e envergonhada pela filha ou pelo filho. Porque não é razoável que seu filho e a sua filha vejam a pessoa uma vez por ano e a considere melhor amiga, porque falta escutativa, falta se doar verdadeiramente, falta ensinar princípio para os seus filhos. Muita gente diz que é cristão, acha que cristão é ir na igreja, colocar saia até aqui, mas não cuida da língua, não ensina para os filhos princípios cristãos. Porque ninguém é perfeito, nós somos falhos, pecadores, errantes, mas quando a gente ensina princípios para os nossos filhos, se você aí não é cristão e tem outros princípios, ensina os princípios que você acredita. Só que tenha muito claro que a gente pode escolher que princípios ensina, não é verdade? Mas o que a gente colhe é exatamente de acordo com os princípios que a gente planta. É igual como qualquer plantio. A gente escolhe que semente vai plantar, mas a gente colhe exatamente a semente que plantou. Escolhe a que vai plantar, mas colhe exatamente a semente que plantou. Então veja que princípios você está passando para os seus filhos. Gente que fica jogando online ou curiando, stalkeando, criando 3, 5 perfis fakes para ficar com a mente acelerada, com síndrome de pensamento acelerado, mas não cuida para entender seu filho. E a justificativa é porque está com ansiedade, é porque está com depressão. Mas sempre faz o autodiagnóstico para se desculpar, se eximir de alguma culpa. Mas tem tempo, ou seja, a depressão só naquilo que convém para ter uma responsabilidade, uma atitude específica. Porque para estar assistindo trivialidade, aí a depressão não impede nada. Então, assim, a criança não é pai, não é mãe. Então, a gente tem que se posicionar como pais ou como encarregados de educação. E muita gente confunde. Tem pai ou mãe que não está no mesmo espaço físico com seus filhos por questões diversas, ou porque está buscando uma vida melhor, ou porque está imigrado, ou porque está fazendo faculdade em outra cidade, razões diversas. Só que proximidade não é intimidade.
Não é porque a pessoa não está no mesmo espaço físico com seus filhos que não possa ter intimidade. Intimidade não é proximidade. De conhecer, de trocar, de ser um ponto de acolhimento, de escutativa, de direcionamento para os seus filhos, de exortar, de corrigir. Quantos adolescentes mimados a gente tem? Quantos adolescentes que têm múltiplas personalidades? Quantos adolescentes que, infelizmente, são doutrinados e ensinados nas escolas porque a própria família não faz o seu papel. Ah, mas é porque eu não tive estudo, não sei o quê. Não tem nada a ver com estudo. A sabedoria, ela não provém das habilitações literárias. Não mesmo. A gente tem que buscar, a gente tem que avaliar as coisas, analisar as coisas. Isso não é claro que habilitações literárias ajuda, mas não é determinante. É determinante para a forma como a gente vai direcionar os nossos filhos. Tem gente que trabalha o dia inteiro, chega em casa, os filhos não, ou a filha não fez nada, a casa suja, desarrumada, não fez uma comida, e não exorta, não ensina os filhos a ter honra. E tem gente que aí na velhice envelhece, por isso que até a Bíblia diz que Deus tenha misericórdia da gente na nossa velhice por conta disso. Envelhece esperando que os filhos cuidem. Só que, na verdade, enquanto estavam jovens, também não cuidaram, não demonstraram essa troca, porque vive naquela de não, mãe é mãe, pai é pai, nessas coisas, repetição de coisas. Mãe é mãe, pai é pai. Mas mãe é mãe só porque é genitora? É só por isso? Ou pai é pai só porque é genitor? Então a gente tem que entender essas coisas e exortar os filhos. Muita gente tem filho e cria filhos mal educados. E porque não educa, não exorta, são os outros que têm que ficar, sabe, chamando a atenção e exortar seu filho. É você que tem que saber exortar seus filhos. É você quem tem que saber educar os seus filhos, escutar os seus filhos, conhecer os teus filhos. É inadmissível quantos filhos brilhantes que acabam se perdendo no caminho por conta do meio onde está inserido, por conta de uma perturbação de uma mãe, de um pai ou de um encarregado de educação. Os adolescentes e crianças são o que são, crianças e adolescentes, tanto assim que perante a lei eles são inimputáveis. Eles têm um estatuto próprio, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que os protege. Porque eles, infelizmente, ou felizmente no caso, não têm ainda a capacidade civil, o entendimento. Então, precisam sim que a escola, a sociedade também como um todo, mas principalmente a família, o núcleo familiar esteja presente. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com estudo. Precisa trocar com seus filhos, precisa conhecer os seus filhos, precisa exortar. Tem gente que deixa os filhos no celular para que o filho não incomode, pelo amor de Deus. Eu conheço uma que o filho entra e muda a senha dos Instagrams e... não, meu filho quer mudar. Aí depois, quando o filho começa a fazer muitas atitudes questionáveis, fica perguntando onde foi que errou. Não é verdade? E voltando a esse caso que aconteceu em Conquista, esse adolescente teve pleno acesso à seringa, entrou numa farmácia, comprou uma seringa, e isso eu sei dessa facilidade porque quando eu cheguei em Vitória da Conquista, lá em 2011, 2012, eu lembro que a avó do meu marido, ela comprava remédio na farmácia sem receita médica. E qualquer coisa, com tal coisa, se automedicava. Eu falei assim, eu entendo, mas eu não acho que seja razoável fazer esse tipo de coisa. Eu tinha 30 anos na época.
O que eu ouvi? Isso aqui sempre foi assim, você está querendo chegar e querendo dar palpite, porque a galera também tem isso. Síndrome de Gabriela, eu sou assim, aqui é assim, sempre foi assim, a gente não precisa evoluir. Então, por isso que o local que às vezes não evolui, que é involuído, é por conta das pessoas. Não é o local, é sempre a cabeça das pessoas, o mindset daquelas pessoas que moram naquele lugar. E isso, claro, quando a pessoa tem facilidade com coisas, medicamentos e fármacos, que na verdade fármaco é droga, na verdade, em inglês, inclusive, farmácia a gente fala drugstore, tipo a loja, né, das drogas. Então, fármacos são químicos. Então, a pessoa ainda mais idosa comprar sem nenhum tipo de acompanhamento pode dar efeito colateral como deu. Mas a galera acha que é normal, é o que eu entendo, é o que eu acho que é certo, que é certo. É por isso que muita gente fica falando que né, do nível baixo de QI das pessoas e fica usando até de uma maneira jocosa, que eu discordo, mas por conta disso. O QI da gente, a gente que treina também, a gente que precisa dessa busca, desse challenge, a gente precisa desse desafiar a nós mesmos. E aí, o mesmo que acontecia com a avó do meu marido há anos atrás, ainda acontece, que é chegar nas farmácias e comprar. Não em todas as farmácias, por óbvio, mas em alguns locais. Então a criança chegou, adolescente, 14 anos, conseguiu comprar essa seringa, injetou esse fluido no seu corpo, não falou com ninguém. Ninguém soube que ele tinha feito aquilo. Tanto que para a Polícia Civil tá até então difícil entender, porque ninguém sabe se foi um challenge, um desafio online, ninguém sabe ainda se teve outras pessoas que o induziram àquilo. Quem não lembra, quer dizer, talvez muita gente não se lembre, da questão da baleia azul, quando surgiu aquela challenge, né, que parecia uma febre entre os adolescentes do mundo inteiro, Então a Polícia Civil agora está com esse desafio de saber onde ele encontrou essa informação de esmagar uma borboleta, sugar o líquido e injetar na sua perna. Algo perturbador, algo que inclusive só em seitas a gente vê esse tipo de coisa. Aí, durante uma semana, ele não falou nada, começou a andar assim, manqueando. O pai perguntou, ele falou que caiu, mentiu por vários motivos que talvez a gente possa aqui deduzir, ou não sentiu liberdade, oportunidade, confiança, intimidade para falar o que tinha realmente acontecido, mentiu até que começou a vomitar. O pai levou para o hospital. Quando chegou ainda no Hospital Geral de Conquista, ninguém sabia o que aconteceu, porque ele falou que caiu, até que ele falou para uma médica que ele fez isso praticamente um pouco antes de falecer. Ele teve infecção generalizada. Alguns especialistas dizem que ou esse inseto, a borboleta, estivesse com alguma bactéria ou tivesse pousado em algo aí que talvez tivesse uma bactéria, porque não seria razoável ele falecer por conta desse fluido, embora, sim, toda essa situação seja esdrúxula e não deva acontecer, mas mesmo assim, para levá-lo ao óbito, precisaria de 50 fluidos de borboleta, segundo os especialistas, tá? Porque eu não sou da área da biologia nem nada, eu li essa informação para trazer para vocês, e eu acredito na ciência, não sou negacionista, então acredito no que os especialistas falaram. Então agora tem que se entender o que aconteceu para que levasse ele a fazer isso. Quando o pai recebe essa informação de que foi que ele injetou, né, algo na perna,
coitado, não sabia que o filho tinha ido na farmácia comprar seringa, não sabia que o filho tinha injetado um fluido de uma borboleta morta. Quando soube, ele vai lá para casa, embaixo do travesseiro, ele encontra a seringa, tudo muito perturbador, nem a seringa sequer ele jogou fora. Ou seja, muita coisa ainda para se responder nesses grupos da Deep Web, nesses grupos do Discord, tem todo tipo de doente, infelizmente doente mental, tem adulto perturbado que coopta crianças e adolescentes vulneráveis, que são fáceis de manipular e cria todo tipo de desafio, porque criança e adolescente, o que eles querem e precisam é de atenção. E os pais não têm tempo, vão num evento ou num churrasco, eles largam as crianças lá, vão aí brincar, e ficam os adultos bebendo álcool na frente ou do lado das crianças. Isso é inadequado, vão nos bares, levam crianças. Não cumprem o papel como encarregados de educação e justificam, mas meu pai me levava no bar e não teve problema. Perpetuam e condenam as suas gerações e perpetuam a tolice, a falta de sabedoria, a miséria, enfim, todo tipo de coisa, porque não se colocam da forma em que devem, que como encarregados de educação, e condenam sim seus filhos, sua geração, por conta da não mudança de mindset, por conta do não entendimento das responsabilidades de adulto. Vida adulta exige responsabilidades. É por isso que criança não tem filhos, é por isso que é adulto que paga as contas, criança não paga as contas, crianças... Enfim, criança é criança. A gente não pode nem deve inverter os papéis. A gente também não pode deixar responsabilidade da educação dos nossos filhos nas mãos do Estado, dos professores, a escola que tem que educar, a gente que tem que educar nossos filhos. Mas é muito corrido no dia a dia. Tem tempo. A gente precisa aprender a otimizar o nosso tempo. A gente precisa conhecer os nossos filhos, direcionar os nossos filhos. Às vezes é isso que está faltando. Muita gente acha que é razoável se o filho já começou a ser jovem aprendiz, já começou a ganhar o dinheiro é dele. O dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. Ele está recebendo porque ele está trabalhando, mas é você, na verdade, vou me corrigir, o dinheiro até é dele, que ele que trabalhou, mas é você que vai ajudá-lo a administrar aquele dinheiro e ensinar para ele. Tem criança que recebe bolsa presença ou bolsa escola ou pé de meia e fica comprando bobagem e os pais passando quase que necessidade em termos de segurança alimentar. E os pais não fazem nada, porque o dinheiro é dele. Não, eles são uma criança, uma adolescente. Vocês têm que saber, os pais, a se colocar nisso. Não é ser autoritário, ser general, não. A gente tem que ensinar, inclusive, regras para os nossos filhos, porque eles não são animais. Lá fora, no mundo, lidam com todo tipo de gente, com todo tipo de circunstância, as coisas não são do jeito que eles acham que é, até porque eles só têm ideias e percepções, são só crianças e adolescentes. Então, a gente que tem que instruir, a gente tem que mostrar, olha, esse dinheiro aqui vai comprar caderno, vai comprar caneta, esse aí você pode gastar com um lanchezinho. É assim que a gente ensina, inclusive, os filhos a honrar os pais, a honrar o ciclo familiar. É por conta dessa não troca com os filhos que muitos filhos casam e final de semana vão para casa dos pais para comer, vão para casa dos pais para pegar a feira, né? Para pegar um pouco de carne, de frango, peixe, da mistura, né? Como fala aqui no Brasil. Pegar o leite todo final de semana. Tem filho que se abastece na casa dos pais. Eu conheço um que ele casou, depois de 8 anos de casar, ele não fazia compras.
Ele pegava as coisas tudo na casa dos pais. Depois da pandemia que isso mudou. Ele e a esposa pegavam tudo na casa dos pais. Coitado dos pais, um só trabalhando. Por quê? Porque os próprios pais que dão essa permissividade para o filho. Porque a partir do momento, adulto é na sua casa, a partir do momento que a pessoa casa, se os pais puderem auxiliar, ajudar, eles vão lá, ajudam. Se não, a pessoa tem que correr a sua aventura. Errar, bater cabeça, aprender, fazer as suas dívidas. O tanto que tem de pai fazendo empréstimo para o filho comprar moto. O tanto que tem de pai endividando para comprar terreno para o filho casar. Ou seja, é a culpa de muitos desses pais sem sabedoria que criam filhos sem sabedoria. Aí vira aquele ciclo vicioso da falta de sabedoria que condena à miséria várias e várias gerações. Então a gente tem que entender e se posicionar como adultos quando a gente tem que corrigir nossos filhos. Tem gente que, enfim, parece animal, parece que QI enfim, só Deus mesmo. Ah, meu filho, ninguém corrige meu filho. Se você não corrigir seu filho, alguém vai corrigir. E às vezes é a polícia. E às vezes é a justiça que corrige aquilo que você não corrigiu no seu filho. Por quê? Ele não é adulto, ele é criança ou adolescente. Ele age como adulto indiscriminadamente, sem limites. Então, alguma hora, alguém vai ter que corrigi-lo, se você não corrigir. Então, tem gente que passa o dia inteiro dentro de casa, assistindo TV, assistindo todo tipo de conteúdo que não agrega, que não auxilia, e os filhos estão lá no quarto, trancados. Ah, não, ele gosta de estar no computador. Ué, ele mora na casa dele, a internet ele que paga a energia. Por que ele tá o dia inteiro jogando? Ah, porque ele é game e vai ganhar dinheiro com isso. Sério mesmo? É sério. Tem que vigiar sim, tem que direcionar sim, tem que ter escuta ativa, tem que elogiar, tem que criticar, tem que contribuir para a formação dos nossos filhos. É assim que funciona. É assim que funciona. A vida não é fácil para ninguém. Educar os filhos não é fácil, não é mesmo. Mas sim, é responsabilidade nossa. Nós, adultos, porque não é só pai ou mãe que tem que educar. Um tio que é encarregado da educação, ele tem essa função. Um padrasto, uma madrasta também tem essa função. Um vô, uma avó. Então, não é exatamente pai ou mãe. Encarregado de educação tem que ter essa postura. Tem vó que mima neto demais, recebe a aposentadoria, dá para o neto, empresta no consignado para ajudar o neto a comprar um carro. Quem não tem não inventa moda. Se ele quer um carro, ele tem que fazer por onde? Se ele endividar e não poder pagar o carro, não tem problema, ele vai aprender. A vida é assim, não há vergonha em não poder pagar. Vergonha é ser parasita. Vergonha é depender dos pais, sugar os avós, sugar os pais e virar adulto com idade mental de adolescente. E eu fico assim, um pouco triste por esse pai, por essa mãe. A mãe não foi citada na reportagem, então a gente não sabe se o menino talvez residisse só com esse pai, mas eu fico triste por esse pai que com certeza saía cedo para trabalhar, para dar o melhor para o seu filho, para não ver o seu filho indo para um caminho, às vezes, mais da perdição, no sentido para criminalidade, por exemplo. Mas aí, infelizmente, apesar de tudo isso, do pai tentar proteger o seu filho, se não tiver escuta ativa, se não tiver a questão do cuidado para estar exortando, o entendimento da hora que precisa dar limite para os filhos, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido, senão as crianças e adolescentes eles vão escolher os caminhos deles, porque eles que escolhem, não tem limite, não tem ninguém para direcioná-los, e não é assim. Eles estão em descoberta enquanto pessoas e precisam de adultos, sim, para acolher, para criticar, para direcionar,
para colocar princípios e para mostrar exatamente aquilo que não pode. Muitos pais justificam a companhia. Tá andando em uma companhia, essa galera, que eu acho também errado, porque não buscam a sua meia-culpa na educação dos seus filhos. Ninguém, companhia nenhuma, obriga o outro a fazer alguma coisa. Quando eu tinha entre 18 e 20 anos, maioria dos meus amigos, maioria dos riquinhos, filhinhos do papai e meus amigos, fumavam maconha. Eu não ia com eles para fumar. Eu ia perto da praia, eles fumavam a maconha deles, ou elas, né, a maioria das meninas. Eu ainda que dirigia, esperava eles lá fazer as contemplações deles, dava risada e voltava. Nunca usei droga. Porque os outros usam, ou usaram, ou estava lá, que eu tenho que usar. A gente é único, a gente escolhe nossas batalhas. Eu ensino isso para minha filha, inclusive. Todos os meus erros de quando eu era jovem, minha filha sabe todos os meus erros. Para quê? Para ela aprender com os meus erros? Não. Porque a gente aprende só com os nossos próprios erros. Primeiro, para a gente manter a conexão entre a gente. Segundo, para tudo que ela precisar saber de mim, ela saber sobre mim, ela saber de mim. E terceiro, porque sim, dá mais sabedoria, é mais sábio aquele que entende as circunstâncias e sabe que aquilo pode levar a um lugar porque levou alguém àquele lugar. Então, os erros que eu cometi quando eu era jovem, eu falo para ela não cometer. Tanto nos relacionamentos, tanto nas escolhas, em tudo. Nessa coisa de querer ajudar todo mundo, todo mundo é amigo. Eu ensino para ela. E eu sei que ela tem praticado. E só consegue praticar porque há um contexto anterior e deu ensinando, cuidado. Amigo é Deus e uns poucos que dá para contar no dedo e sobra dedo. Mas por que quer controlar? Não, ninguém controla o que o outro vai viver. Mas exatamente por isso, porque aí ela tem um diálogo em casa, ela tem uma troca em casa. Por que você sabe que arsênio mata? Você já tomou arsênio? Eu já tomei arsênio? Não, porque a gente tem entendimento, a gente não é negacionista, que arsênio é um químico, sim, que pode ser letal, fatal. Então a gente não vai tomar arsênio só para testar como é que vai ser. Então é nesse sentido, diálogo é importante, a troca é importante, esse direcionamento para os nossos filhos é importante, é esse o legado que a gente tem de melhor para deixar. Muita gente fazendo um memezinho, falando que esse garoto queria ser Homem-Aranha, dando risada, não sei o quê. Aí a gente vê o quanto a gente tem que ter essa consciência que algumas pessoas simplesmente não se importam, que algumas pessoas vão sempre utilizar a tragédia para dar risada, porque algumas pessoas se sentem bem com a desgraça alheia, é uma forma de tentar validar e justificar suas próprias misérias, mazelas e infelicidades. E por outro lado, tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem entender que aquilo que aconteceu com esse pai ou com esse adolescente poderia acontecer com eles mesmos, porque eles agem ou estão agindo, inclusive, piores no caso, enquanto encarregados de educação, mas não tem esse entendimento, porque é sempre só olhar para o outro, é só julgar para o outro sem fazer uma autoanálise, sem fazer uma avaliação ao redor. Mas é isso, vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.